Prazer. Prazer é todo meu. Daqui a pouco a gente vai fazer as devidas apresentações, né? E hoje nós estamos aqui com uma fera, mas eu vou segurar um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente deixa o pessoal, tem muita gente entrando, né? Vamos dar um tempinho aí. Lembrando que hoje, tá? Vou colocar aqui, ó. Hoje é o dia do talk show da hérnia. Vai ser perguntas e respostas. Então, como é que vai funcionar aqui a nossa dinâmica hoje? Isso é um negócio um pouquinho diferente. Então, a gente não vai ter nenhum caso específico, não vai ter nenhuma pauta, vai ser um negócio mais aberto, mais livre mesmo. E aí, o que vai acontecer? A gente já pegou algumas perguntas aí, não foi isso, Vitor, que o pessoal já elaborou, já mandou pra gente, e a gente vai testar nosso entrevistado aqui, né, que é o, talvez não, que é com certeza aí, na minha opinião e na opinião de muita gente, o maior nome nesse assunto aqui no Brasil, que está hoje dando essa honra pra gente, eu vou falar mais daqui a pouquinho, e aí vai ser esse pega pra capar. Vamos fazendo as perguntas, o pessoal do chat aí pode acompanhar tranquilamente conosco, vai também soltando aí, vai entrando, vai fazendo a participação de vocês, para a gente poder ter um momento aí muito bacana, uma experiência boa, em que a gente possa aprender bastante, conversar bastante, retomar alguns temas importantes aí desse assunto que é fundamental, que são as hérnias da parede abdominal, né? Então hoje é o dia da gente ter essa oportunidade aí, esse talk show diferente, certo, Vitor? Como é que você está aí? Isso aí, legal, legal. Então já tem um tempinho, né, que a gente abriu a live. Então, ó, Vitor, faço questão aqui de apresentar quem está conosco, Dr. Maurício Campanelli, professor de cirurgia geral da Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro e também da Faculdade de Medicina do ABC. Está hoje aqui conosco, é uma referência, um nome aí gigantesco no meio da hérnia abdominal e nós temos o prazer hoje de contar com a presença e com a participação dele aqui conosco. Então, professor, se apresenta para o pessoal aí, fica à vontade. Muito obrigado. É um prazer enorme, uma honra tremenda estar participando dessa live com todos vocês, com a Nisa, com a Mandique, com todo mundo. Para mim, uma enorme honra. Fiquem à vontade. Vamos ver o que eu consigo ajudar em alguma coisa. Não sou nada desse exagero do Ele é humilde, gente. Do Diogo. Ó, uma coisa que eu quero lembrá-los, bacana também, que aconteceu ao longo dessa semana, a gente recebeu o contato aí do pessoal da Liga de Cirurgia do Aparelho Digestivo, lá da Leopoldo Mandique. E eles estavam acompanhando a gente também aqui na live, viu, Vitor? Então, ó, vocês aí, ó, toda a diretoria da Liga, tá tendo aí mais um parceiro grande, contando aí com a gente nesse evento, certo? Bacana, muito bom. É isso aí. Então vamos começar nosso talk show. Eu ia até colocar uma musiquinha para fazer um show aqui, mas nós vamos mais tranquilo, né, Vitor? Então, o que você tem aí pra gente? Prega fogo aí, vamos ver o que sai. A gente pegou algumas perguntas aqui. Primeiro, acho que pode ser mais simples. Quais tratamentos de hérnia mais simples cirúrgico? Hérnia, qual delas? No geral, assim, tem alguma? Todas são indicações de cirurgia? Não, negativo. Vamos separar, né? Vamos começar pela hérnia inguinal. A hérnia inguinal, começando pela definição dela, que foi apresentado hoje, de 1980, a hérnia inguinal é justamente aquele abaulamento, exteriorização de tecido na região da virilha, na região inguinal. Isso é uma hérnia inguinal. A hérnia inguinal em pacientes ígidos e assintomáticos deve ser operada, principalmente os mais jovens. Aquelas hérnias assintomáticas, pequenas, de idosos, até que se prove em contrário, elas são diretas, e se esse paciente apresentar
diversas comorbidades, ele entra no grupo de paciente observacional. Isso se encaixa também nas hérnias incisionais complexas, onde os pacientes apresentam, por exemplo, cirrose, ascite, pneumopatia, tabagismo, diabetes insulino dependente mal controlado e sabedor de que a sua cirurgia será aquela cirurgia de uma separação de componente anterior ou posterior e que vai ficar em UTI, vai precisar de traqueostomia, tem perda de domicílio. Esses pacientes são observacionais. Por quê? Eles estão conversando com você, andando, comendo, urinando, evacuando e estão com a doença. Certo? Você levar esse paciente que está com essa hérnia complexa, cheio de comorbidade, do lazer da sua casa para dentro do centro cirúrgico que não sabe se vai sair do hospital, não é recomendável. Então, os observacionais são os casos na inguinal e na incisional que possuem um risco cirúrgico exageradamente grande. Inclusive, existe um programa no app, um app de celular chamado CEDAR, CE de dado AR. Lá, inclusive, classifica o risco cirúrgico de cada paciente com hérnia incisional, com recomendações. Se deve ser operado ou não. Você pode abaixar hoje no seu celular isso. É extremamente... É da Carolina do Norte e ele foi elaborado, se não me falha a memória, em 2014. 2014, 2015. Então, tirando a hérnia incisional e a hérnia inguinal, todas as outras, em princípio, devem ser operadas. Eu quero fazer dar uma ênfase para as hérnias umbilicais. Tá? Essa sim é uma hérnia que é demasiadamente operada. É hiperdimensionada a indicação da hérnia umbilical. A hérnia umbilical é uma hérnia congênita, não podemos esquecer disso. A hérnia umbilical não aparece. Ela já está lá. Tá? Ela só não se manifesta em alguns pacientes e se manifesta em outros. Eu sou um exemplo que tem uma hérnia umbilical, o meu umbigo, você olha para ele e fala, é perfeito. Só que eu tenho uma hérnia umbilical. Se você palpar o meu umbigo, apertando dentro do orifício da cicatriz umbilical, e eu fizer uma manobra de valsar, você vê a gordura pré-peritoriana saindo, empurrando o meu dedo. Eu me diagnostiquei no meu R2. Como tem milhões pelo mundo. Eu não devo ser operado. Porque o risco é pior que o benefício. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque sabemos que hoje, se nós chamamos a hérnia incisional de uma hérnia após uma incisão, então após uma hernioplastia umbilical, se ela recidivar, já é uma hérnia incisional. Ok? O mesmo que a hérnia epigástrica. Muito bem, a hérnia incisional, hoje para nós, é a segunda causa, ou a hérnia umbilical, a hernioplastia umbilical recidivada, hoje para nós, é a segunda causa de hérnia incisional. Para você ter uma ideia, nós operamos em julho do ano passado, lá no Grajaú, um paciente que era com perda de domicílio, 65 anos de idade, graças a Deus sem comorbidade. Nós tivemos que fazer pneumoperitônio progressivo, porque ele havia operado a tal da hérnia umbilical dele 4 vezes. Se transformou uma hérnia gigante. A porcentagem que nós temos de hérnias complexas por hérnias umbilicais mais mal indicada é muito grande. Aí você pergunta, mas a primeira vez que o senhor operou, o senhor sentiu alguma coisa? Não sentia nada. Mas tinha uma bola grande? Não. O médico me palpou, falou que eu tinha uma hérnia e tinha que operar. Então nós criamos a hérnia. Tá? Agora, vamos lá. Não estou falando que não é para operar uma hérnia umbilical. Muito pelo contrário, é para se operar. As hérnias umbilicais sintomáticas, as hérnias umbilicais que têm abaulamento, certo? Essas hérnias umbilicais
obrigatoriamente devem ser operadas. Outra hérnia umbilical que poucas pessoas têm experiência para isso. Cuidado com a hérnia umbilical no cirrótico. É a única hérnia umbilical que pode matar. É no cirrótico. Tá? São 2 pacientes. É a hérnia umbilical no cirrótico, uma taxa de mortalidade alta, é próximo dos 10%, e a hérnia umbilical do pneumopata em uso de corticoide diabético. Cuidado! Não pode ser qualquer um que vai fazer esse tipo de cirurgia. Tá? As hérnias epigástricas, em princípio, todas devem ser operadas, porque o índice de estrangulamento da hérnia epigástrica é muito alto. Tá? Mesmo as assintomáticas devem ser operadas, porque ela vai dar problema um dia. É fato. É fato. A gente opera mais hérnia epigástrica estrangulada do que umbilical. Então, é fundamental você operar. Agora, então, repetindo e resumindo, a hérnia umbilical deve ser operada, sim. As sintomáticas, as que possuem abaulamento, por estética, não importa, tem que ser operado. Agora, aquelas que você achou, ou porque o achado é por exame de imagem, foi ver uma colilitíase ou uma pancreatite, e aí o laudo está lá, tem hérnia umbilical, você não consegue nem palpar direito. Não, não deve ser operado. Não é a queixa. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Falando nas cirurgias de hérnia, hoje, qual tipo de cirurgia tem sido mais feito? O advento da vídeo está sendo grande ou ainda não está? Eu mostrei isso na aula. Ele está crescendo, mas ainda é pequeno. Está crescendo. No Brasil é muito pequeno. No Brasil não chega a 10%. Tá? Mas, Vitor, eu vou te falar uma coisa que preocupa muito mais do que isso. Para você ter uma noção, nós estamos tão mal de hérnias inguinais que o uso de tela na cirurgia convencional aberta, via anterior, não chega a 20% no país. Informação importante essa, hein, pessoal? Essa informação é do SUS. É database do SUS. Porque o uso da tela é um dos melhores. Vitor, uma coisa importante que hoje é o padrão ouro, né? É a utilização da tela, certo? Lógico. E a gente tem uma casuística no Brasil assustadora, né? Que não dá nem 20% dos procedimentos, né? Utilizando-se da tela, que é o padrão ouro, o principal tratamento aí para as hérnias. Nós temos aluno na live, certo? Bastante. Tá. Então, A maioria é liga. então, inclusive, é pergunta de prova, né? Paciente do sexo masculino, sem comorbidades, na 3ª ou 4ª década de vida, com uma hérnia inguinal simples. NIRUS 1 ou NIRUS 2, tanto faz. Qual a técnica de escolha? Isso é pergunta de prova, cai em todas as provas de residência do país. A resposta é Liechtenstein. Tension free. Essa é a resposta correta. E vai cair na prova de todos vocês. Tá? Então, o uso da tela é fundamental. Nas alternativas dessa pergunta que eu acabei de fazer, Terabacine, Maquivei, laparoscópico, tudo que você puder imaginar. A resposta correta é Liechtenstein. Tá? Um mnemônico aí, Vitor, que eu costumo utilizar durante essas discussões é o seguinte: Liechtenstein é Liechtenstella. Então não dá para esquecer. Liechtenstein, técnica de Liechtenstella. Aí você nunca mais esquece. Ó, a Amanda mandou uma perguntinha aqui, Vitor. Ó. Você consegue achar aí? Você quer ler isso ou quer que eu leia? Lê pra gente aí que eu perdi já. Tô apanhando aqui. Aqui, ela perguntou se isso ocorre pela falta de verbas no SUS ou porque pode acabar gerando maior custo de explicações depois. Não. Uma tela de polipropileno simples, que é a que nós usamos lá no Grajaú, tá certo? Ela custa ao redor, uma tela de 10 por 6, 20 a 30 reais. Isso não é aumento de custo.
Aumento de custo é uma anestesia demorada. Isso é aumento de custo. O oxigênio utilizado por meia hora a mais de cirurgia é um custo muito maior do que uma tela de polipropileno. Por que você acha, mestre, então, que o pessoal não tem utilizado aí? Eu acho que nos nossos rincões não houve a disseminação adequada. Entendi. Né? Não houve a disseminação adequada da atualização da técnica, que não é mais atual, né? Deixou de ser. Aqui no Brasil tem 20 anos. Né? Quer dizer, 20 anos não, minto. Aqui no Brasil tem 25 anos. Então... Olha, a gente anotou outra pergunta aqui. Vamos lá. Que era por que a mulher tem mais hérnia femoral do que o homem? Perfeito. Excelente pergunta. A mulher possui uma bacia, como já diz o nome, ginecoide. Ela é mais larga. Né? A mulher, não é que a mulher tem mais hérnia femoral do que o homem, a mulher tem menos hérnia inguinal do que o homem. Tá? Essa é o grande... A diferença de hérnia inguinal de homem para mulher é 12:1. A quantidade é muito grande. Tá? E a hérnia femoral na mulher, a gente acredita que, além desse fator da bacia mais larga, o anel femoral, que é um anel fibroso, na mulher é mais largo. Tá? Essa é a principal razão. Tá? O anel femoral é mais largo. É a única razão plausível. Outra coisa que colabora também, a bexiga dela é menor, tá? Em relação ao do homem. São esses detalhes que formam a facilidade da mulher ter mais hérnia femoral do que o homem. E realmente tem. Uma outra dica aí também, Thales, para facilitar o entendimento dos nossos participantes, que a gente brinca também, a hérnia femoral é a hérnia da fêmea. Né? Então, lembrar aí que a população feminina realmente tem essa, por questões anatômicas, né, como o professor bem deixou claro, tem essa questão aí a ser analisada, tá bom? Então, vamos continuar. Antes, eu queria só fazer menção aqui, Vitor, estou percebendo aí alguns convidados de outras faculdades estão acompanhando a gente. Um grande prazer ter todos vocês aqui conosco. É uma grata satisfação. E vou deixar um pedido, Vitor, para todo mundo que está acompanhando a gente, durante aí a live, fazer um print da live e publicar nos seus stories aí, marcando a Liga, marcando a Dr. Chips, me marcando também, marca todo mundo. Tá bom? É isso aí. É isso mesmo. Vamos embora. Vai lá, continua aí, amigão. Tá indo bem. Ó, a gente queria saber também se em alguma situação o fechamento do orifício herniado é preconizado. E se essa indicação difere entre as técnicas laparoscópicas ou de laparotomia. Nós estamos falando de qual hérnia? Da frente ventral. Da ventral. Acho que da hérnia. Ventral. Pode ser da umbilical, né? Ventral. Ah, da umbilical? É. Tá. Essa é uma das nossas perguntas, da ventral. Tá. Bom, vamos lá. Vamos separar as hérnias ventrais, né? Em primárias e secundárias. Tá? Em princípio, por via laparotômica, não existe a possibilidade de não fecharmos o orifício. Tá? Das hérnias ventrais secundárias, que são as incisionais. Ok? As ventrais primárias são umbilicais e epigástricas. Tá? Então, falando das secundárias ou incisionais, não existe a possibilidade na técnica laparotômica, ou seja, por via anterior, convencional, não fechar o orifício. Precisa fechar o orifício. Entretanto, nas técnicas por laparoscopia, por videolaparoscopia, você estaria autorizado a não fechar o orifício e fazer exclusivamente a técnica de IPOL, tá? Nas hérnias de linha média, supraumbilicais
e menores do que 5 centímetros nos obesos. Só, que é a principal indicação. Tá certo? É a única ocasião. Sabendo que vai ter seroma. Isso é um fato. Vai reabsorver, vai desaparecer, mas vai ter seroma. Então você tem que avisar o paciente, inclusive. Então, a via laparoscópica é a única justificativa plausível na linha média, que fique bem claro, não vá fazer isso fora da linha média. As hérnias incisionais em linha média têm um comportamento, fora da linha média, outro comportamento completamente diferente. Tá? A gente pode falar sobre isso no futuro. Mas, então, supraumbilical, porque a pressão intraperitoneal nessa região é muito inferior à do que infraumbilical, obviamente. Tá? Então, e a menos de 5 centímetros. É a única indicação. Caso contrário, fechamento do defeito. E as múltiplas hérnias de parede? Ô, Vitor, só um instantinho. O Fernando está acompanhando aqui com a gente. Ele tem uma pergunta a fazer que acho que é bem importante aí para a nossa discussão. Eu queria aproveitar aqui e perguntar, além do orifício único menor do que 5 centímetros, que provavelmente a gente não vai fechar por videolaparoscópica, as múltiplas hérnias da parede abdominal, aquelas aponeuroses em queijo suíço que a gente fala às vezes, perfeito. como que se comporta? Se a gente fecha orifícios por orifícios, Perfeito. ou só fecha os orifícios maior do que 5 centímetros, ou só coloca a tela? Não. Perfeito. Uma colocação... Isso é muito comum, né? É o que a gente chama de hérnia em queijo suíço. Isso está escrito mesmo na literatura. Não sou eu que estou inventando, nem o Fernando. É uma colocação muito bem lembrada. Nesses casos, você só vai fechar o defeito onde ocorre o principal, onde está o conteúdo herniário. Esse você tem que fechar. Tá certo? Os demais, não. Demais, obviamente, respeitando o que havia dito anteriormente, menores do que 5 centímetros. Mas geralmente nessas hérnias de queijo suíço sempre tem um orifício que a gente chama orifício master, onde vai todo o conteúdo herniário, onde o saco é o principal, inclusive. Esse você tem que fechar. Os outros não. Não se esqueça, obviamente, de colocar a tela cobrindo com overlap de segurança de 5 centímetros em todos. Tá? Nós estamos falando isso por videolaparoscopia, hein? IPOM. Certo, Fernando? Exatamente. A pergunta. Essa é uma outra situação. Acabaram as situações. São essas duas, que o Fernando lembrou com muita propriedade. Muito bom, vamos lá. Segue o jogo aí. E aqui no Brasil, pelo não uso da tela do SUS, a taxa de recidiva provavelmente fica muito maior, né? Ou não? Altíssimo. 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 É aquela velha história. Hérnia inguinal sem tela, a única técnica autorizada pela Sociedade Americana e Europeia, e, portanto, a internacional, que hoje elas se juntaram, é chamada de internacional, é só de Shouldice. A única técnica que é consagrada como aceita é de Shouldice. Com uma recidiva de 7%. Nas melhores mãos. Nas melhores mãos. Tá? Fora isso, o índice de recidiva de uma hernioplastia incisional convencional, tá? Não é complexa, convencional, normal. Uma laparotomia pequena, certo? Supraumbilical mesmo, só, mais nada, chega a 50%. 50%. O pior é que a recidiva da hérnia incisional é muito pior do que a primeira cirurgia. Aí ela passa a se chamar de complexa. Toda hérnia incisional, hernioplastia incisional recidivada, é complexa. Chegou uma pergunta aí, não chegou, Vitor, no nosso chat? Aqui, ó, Conta aí pra gente. ela está perguntando se a gravidez é um fator de risco para a ocorrência de hernias umbilicais.
Sem dúvida nenhuma, é um fator desencadeante. O fator desencadeante das hérnias da parede anterolateral do abdômen é aumento da pressão intraperitoneal, ponto. Então, uma única gestação é o suficiente. Não precisa ter múltiplas. É óbvio que a cada gestação aumenta mais a chance. Ascite, grandes tumores abdominais, DPOC, constipação, prostatismo, tá? Será que até exercício extenuante de abdominal na academia, aquele pessoal que faz... Então, é o exemplo que eu dou para os pacientes. Doutor, eu estou tendo essa hérnia inguinal aqui porque eu sou atleta? Não, porque senão todo atleta teria. Não é. Então é a predisposição sua, do indivíduo, mais o fator desencadeante. Todas as doenças, sem exceção, é fator predisponente mais fator desencadeante. Tá? Então, você tem o fator desencadeante, que é as múltiplas gestações, a ascite. Agora, se o indivíduo não tiver o fator predisponente, ele não vai desenvolver. Não é à toa que todo ascítico não tem hérnia umbilical. E nem hérnia inguinal. E assim por diante. Os halterofilistas não são todos que têm hérnia umbilical nem hérnia inguinal. Né? Então, sem o fator predisponente, não adianta o desencadeante. Vitor, posso fazer uma perguntinha? Claro. Tem uma pergunta do nosso professor. Como é que fica, professor, a orientação do pós-operatório em relação ao esforço físico? Pode fazer, não pode? Quanto tempo tem que fazer? Repouso, para cada hérnia muda? Então, a gente foi lá, operou um paciente, doutor, quando é que eu posso jogar bola? Quando é que eu posso fazer academia novamente? Quando é que eu posso voltar para o meu esporte? Quando é que eu posso correr? Como é que funciona isso aí? Conta pra gente. Essa é uma pergunta, e nós não combinamos essa pergunta não, hein? É muito pertinente. É muito pertinente. Então, vamos lá. Vamos separar, vai ventral e inguinocrural. Vocês têm que ter uma coisa em mente. Nós estamos utilizando prótese, certo? Partimos do princípio que vamos utilizar prótese em 100% das hérnias, ok? Até que se prove em contrário, as próteses estão incorporadas a partir da 3ª semana de pós-operatório. Ok? Então, é recomendável 3 semanas. Nem mais e nem menos. Essa pergunta é tão pertinente como uma das principais causas de recidiva da hérnia umbilical, que é a hérnia mais recidivada hoje em dia, é a hérnia umbilical, viu? Se vocês não sabem, agora estão sabendo. Informação importante, hein, pessoal? É a hérnia que mais se recidiva hoje no mundo, é a hérnia umbilical. Por quê? Porque ela é tratada com desleixo. Faz aquela incisãozinha pequenininha, arciforme, certo? Dá 3 pontinhos e volta a trabalhar no 16º dia. A chance de recidiva é razoável. É razoável. Por isso que ela é campeã na recidiva hoje. Muito mais que a inguinal. A inguinal não passa de 2%. Em qualquer técnica que nós conversamos até agora. Tá? Então, isso é extremamente importante. Se nós vamos utilizar tela na hérnia inguinal, na hérnia ventral, 3 semanas, que no mínimo tem que ter 10 por 15 centímetros, e fixar, nem que seja 2 tiros de grampeador, esse indivíduo pode voltar a trabalhar tranquilamente, fazer atividade física a partir do 16º dia, porque está intraperitoneal e protegido, pré-peritoneal, protegido pelo peritônio com as vísceras apoiando. É diferente do que da via anterior, que não tem nada apoiando. Tá? É uma questão de bom senso. Então, as hérnias inguinais por videolaparoscopia, cada vez a gente manda voltar ao trabalho e atividade física mais precoce ainda. Nós estamos num nível, graças a Deus, no nosso grupo, de poder mandar voltar a fazer atividade física, obviamente, as hérnias indiretas e pequenas, NIRUS 1, o indivíduo pode
praticar esporte por 7 dias depois. Tá? Nesses casos. Então, tem que avaliar também o caso a caso. Mas, como regra geral, 21 dias por conta da prótese é o ideal. Pode fazer com segurança. E pegando o gancho do que o senhor falou aí dos grampos, o senhor acha que na sua experiência de colocação de grampos, difere a colocação de cola nos grampos na fixação das telas? Tanto Não. na recidiva quanto na Não. pós-operatória? Não difere. Não difere. Existem vários artigos publicados nesse assunto. Vários. Né? E não há diferença estatística nenhuma em matéria de recidiva entre uma fixação ou outra, porque ambas são fixações. Tá? Não há nenhum. Entretanto, em números absolutos nas hérnias inguinoescrotais, número absoluto, sem significância estatística, tá? Só em número absoluto. É recomendável o grampo, naqueles anais maiores que 4 centímetros, o grampo à cola. É preferível o grampo, ok? Mas eu refuto isso, porque se a sua dissecção, repito, é o segredo da hérnia inguinal por laparoscopia, é dissecção ampla com tela ampla. Se você fizer isso, o uso de cola e o uso de grampeador não haverá diferença entre grampeamento ou uso de cola. Vamos tomar cuidado também com a palavra cola, né? É fixação por adesivos em princípio. Temos o selante de fibrina e as colas sintéticas propriamente ditas, que é o cianoacrilato, né? E suas variantes, né? Mas são extremamente seguras. Extremamente seguras. E causam menos dor. Que é fundamental. Fundamental. Vitor, posso aproveitar que a gente está falando um pouco dessas telas, tela ampla, etc., para fazer uma pergunta enquanto você capta aí a pergunta que colocaram no grupo também? Claro. Professor, fala para a gente uma coisinha. Nas hérnias inguinais bilaterais, o senhor prefere aquela tela única, ampla, né, ali o estopar, ou 2 telas, uma em cada região inguinal? Como é que o senhor... Isso fica a critério do cirurgião. Ele só não pode esquecer de uma coisa. Eu poderia fazer uma tela única, eu não faço uma tela única, porque eu gosto do úraco segurando o flap peritoneal. Me facilita no fechamento depois, na sutura. Tá? A gente não grampeia o flap peritoneal e não recomendo que se faça isso, que é motivo de dor. E não se esqueçam que os grampos, mesmo absorvíveis, demoram 1 ano para ser absorvido. 1 ano. Bom, voltando. Fazer o flap total ou parcial, dividido em 2, tanto faz. 2 telas, uma tela só, fica a critério do cirurgião, como ele achar mais apropriado e mais fácil para ele. Isso não vai modificar nada. Repito, desde que a tela seja ampla. Esse é o segredo. Não tem outro segredo. Eu vou dar uma dica para vocês, Vitor. Graças a Deus, nós somos uma das grandes experiências em hérnia inguinal por vídeo. Então, eu posso te afirmar com muita segurança. Apesar da recomendação das sociedades europeias e americanas, na recidiva, operar por via diferente, nós estamos fazendo cair por terra isso. Nós estamos operando muitas recidivas laparoscópicas por laparoscopia. Tá? E não tem jeito. Invariavelmente é falha técnica. E uma falha técnica básica. De secção pequena com tela pequena. Acabou. Para você ter uma ideia, às vezes é mais fácil operar a recidiva do que uma hérnia virgem grande. Tamanha a falta de, de conhecimento ou de experiência no assunto. Tá? Então, a maior causa de recidiva da laparoscopia é secção pequena com tela pequena. Vitor, eu acho bacana a gente frisar esse conceito que o professor aplicou,
porque existe realmente esse tabu, a lenda, o conceito de que se recidiva por um lado, você tem que utilizar uma outra técnica. Eu acho muito bacana a informação que ele está passando para a gente hoje, de que não, você pode tentar fazer a correção da recidiva pela mesma via pela qual você operou. Vitor, antes de você continuar, eu tenho que fazer 2 lembretes aqui, a gente está com um público bacana agora, então não esqueçam, printar aí a tela da nossa live, publicar nos stories, marcar todo mundo, me marca Dr. Chips, marca a Liga, e eu preciso fazer menção aqui de um momento histórico, Vitor, que acabou de acontecer, a presença, nosso querido amigo, chefe, referência, né, nosso ídolo, professor Elias, que abriu o Instagram para seguir a gente agora nas nossas publicações. Ele acabou de entrar e já avisou que já liberou os internos lá da aula online. Então vamos aguardar mais uma galera chegando. E também eu tenho que fazer um reforço, já é a segunda vez dele aqui conosco, também ingressou aí no Instagram para seguir a gente, o professor Orlando Contrucci. Em breve, professor, o senhor se prepara que você vai estar aqui, ó, do meu ladinho aqui, fazendo essa sabatina também. Não vai fugir não, viu, professor Orlando? O professor Orlando que é um xodó, né, da nossa faculdade. E é isso aí. Vamos lá, vamos seguir que as perguntas estão chegando a monte aí. A gente teve bastante pergunta aqui. Fala aí. O Renan perguntou como que conduz um paciente submetido à correção de hérnia incisional pós-laparotomia mediana que cursou com infecção no sítio da tela. Se caberia o tratamento apenas com antibiótico terapia? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Sempre começa com tratamento conservador. Sempre. E por mais que vocês... isso só se sabe quem vive em centro de hérnia. Por mais que a gente carrega muitos conceitos antigos que hoje caíram por terra. Tá? É difícil a hérnia infectar. É difícil. O que infecta é a região, é a adjacência da tela. Dificilmente a tela infecta. O que infecta é o tecido. Hoje as telas, elas não é que são resistentes. Não existe tela resistente à infecção, nada disso. Mas a infecção impede a incorporação da tela. Esse é o problema da infecção. O tratamento conservador com antibiótico e lavagem local é fundamental para o sucesso. E na grande maioria das vezes, não sei te dar uma porcentagem, isso se fecha espontaneamente. Tá? Ele falou no pós-operatório imediato ali, né? Nos primeiros 30 dias. Ele falou... Acho que ele não deixou preciso, né? Laparotomia mediana. Deve ser o pós-imediato. Tá. Costuma se fechar. Costuma se fechar. Antibiótico mais lavagem do local. Ô, Vitor, posso aproveitar aqui rapidinho, Vitor? É uma pergunta rápida que eu acho que ele vai responder rapidamente pra gente, que tem a ver com a pergunta que o Renan fez, aí eu sei que já lançaram uma pergunta aí que eu quero que você lance pra gente também. Ele falou que imediato, professor. Mas em relação a um conceito, professor Maurício, que muitas vezes o paciente às vezes escuta e acaba empregando, é a tal da rejeição da tela. Não. Quando é que o corpo rejeita a tela? Conta pra gente essa história aí, por favor. Não existe, em princípio, nós não temos mais documentação, em princípio, atual de rejeição de tela. Não é isso que acontece. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, por isso que vários serviços no mundo todo, isso já está na literatura, estão preconizando o que a gente preconiza há vários anos. Numa cirurgia de hérnia, a única coisa inabsorvível é a tela. Mais nada pode ser inabsorvível. Tudo absorvível, principalmente os fios. Então, a tal da rejeição, aquele pontinho que fica, entre aspas, secretando, em 99% das vezes não é a tela, é o ponto de fixação da tela. Isso é muito importante, pessoal, muito importante isso para a orientação dos pacientes. Nós tínhamos telas no passado, na década de 80, na década de 90, de qualidade muito precária, com vários tecidos estranhos, e que esses sim eram rejeitados, sem dúvida nenhuma. Não é à toa que a retirada da tela era a coisa mais simples do mundo, era puxar a tela, mais nada. Tá? Isso não existe mais hoje, isso não existe. Tá? O que acontece é
infecção do sítio cirúrgico. É isso que acontece. Tem que saber diferenciar isso. Não há rejeição. Vai lá, Vitor, segue aí que eu vi que tem duas, né? Duas perguntas, eu acho. Temos. Manda aí. Vou passar uma mais para frente, porque foi o nosso professor Elias que mandou. Ele perguntou se em pacientes com restrição respiratória como DPLC, isso contraindica a laparoscopia. Não contraindica a laparoscopia. Muito pelo contrário. Hoje nós conseguimos realizar com um índice de pneumoperitônio muito baixo. A gente consegue realizar uma hérnia inguinal por vídeo com pneumoperitônio de 8, 9, tranquilamente. Raríssimas as exceções. A não ser que seja aquele DPOC obeso mórbido. Aí não vai dar mesmo, né? Nós vamos ter uma dificuldade. Mas não é a contraindicação formal da hérnia por vídeo. Não é. A contraindicação formal e absoluta da hérnia por vídeo são os pacientes portadores de hipertensão intracraniana. Porque ele vai ficar em Trendelenburg Muito importante isso. Um longo período. Essa é a contraindicação. Nós operamos recentemente agora um paciente que era DPOC e cardiopata. Ele tinha uma fração de ejeção de 32. Tá? Agora, antes da quarentena do Covid-19. Foi fevereiro. Nós operamos e foi muito tranquilo. Tudo muito bem. Tá? A principal contraindicação mesmo ainda está a hipertensão intracraniana de difícil controle. Segue aí. Vamos lá, Vitor. O Caio perguntou também se existem dados estatísticos sobre a ocorrência de hérnia em pacientes bariátricos. Quais os tipos e chances de ocorrência? Tem, o professor Elias pode responder, melhor do que eu. Mas a nossa estatística é 15%. 15% da cirurgia aberta, né? Inclusive, o fio de PDS, ele foi preconizado e estudado em cima das hérnias incisionais da cirurgia bariátrica convencional. Na década de 90 e na primeira década do século atual. Ele foi consagrado em cima da cirurgia bariátrica, inclusive. Tá? Sem dúvida, sem dúvida. E o recomendável para qualquer laparotomia, não precisa ser para o obeso mórbido, né? É o small bite, com fio PDS 2.0 ou 0, tá? Não mais do que isso, nem menos do que isso. E isso também está consagrado, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Se aumenta o risco. Aumenta, claro. Vitor, só um detalhe, que isso acabou tendo uma diminuição com o advento, professor Elias, me corrija se eu estiver errado, por favor, da videolaparoscopia como técnica de eleição para o tratamento da bariátrica, tá? Mas um dado interessante é que muitas vezes o paciente bariátrico ele já entra no centro cirúrgico com a presença de uma hérnia umbilical, por exemplo. É muito comum isso. E se você utiliza, por exemplo, um portal próximo à região umbilical, isso no pós-operatório às vezes pode ser eventualmente confundido com uma hérnia incisional. Então, às vezes pode ocorrer essa confusão diagnóstica, tá bom? Segue aí, por favor. Deixa eu interromper um pouquinho. Só um comentário. Deixa eu só fazer um comentário. Vitor. Professor Elias, Só um comentário. eu tenho um vídeo, tenho uma aula onde eu ilustro a aula de hernioplastia incisional por videolaparoscopia de uma paciente pós-bariátrica convencional, fez a hérnia incisional, o colega inclusive colocou a tela, eu tenho as imagens completas da hérnia da paciente com a tela extruindo por infecção crônica, porque operou 2 vezes com tela, e a gente resolvendo tudo isso pela via que eu mais gosto hoje em dia, pela via híbrida, que é a técnica combinada. Tá? Se ele quiser depois, eu tenho o maior prazer em mostrar isso para ele. Vamos lá, Vitor. Segue aí com as perguntas. Fizeram uma observação aqui que a Michele Ribeiro atendeu pacientes no pronto-socorro que chegaram com histórico de dor no peito, refluxo, levando a desconfiar de IAM, porém não era, e era uma hérnia
Sem dúvida nenhuma. A hérnia de hiato funciona dessa forma. A gente está falando aqui de hérnias da parede anterolateral do abdômen, mas a hérnia de hiato funciona, a fisiopatologia é a mesma. Aonde tiver orifício dentro da cavidade peritoneal, com aumento da pressão intraperitoneal, esse orifício vai ser preenchido por alguma coisa. Não tem jeito. É lei da física isso, né? E, obviamente, você instruindo um estômago, um cólon e um baço, tá? Por essa hérnia hiatal, para dentro do tórax, você vai comprimir as estruturas torácicas, né? O indivíduo vai ter dor torácica. Inclusive, as grandes hérnias hiatais, que a cirurgia é perigosíssima, as grandes, estou falando as gigantes, aquelas que têm 8, 9 centímetros, tá, o estômago todo. Esses pacientes, em princípio, a principal queixa dele não é pirose, é dor torácica, de compressão, sem dúvida nenhuma. Vitor, inclusive, eu já quero aproveitar o gancho aqui dessa pergunta ótima sobre a hérnia de hiato, para lembrar que, eu não sei se vai ser na semana que vem, acho que sim, a gente tem que conversar aí com o pessoal da Liga, nós vamos trazer um caso interessantíssimo sobre o tema, hein? Um caso completamente diferente, atípico, né? Dentro da literatura médica, inclusive, super interessante, então já deixo aí para os nossos companheiros aqui de live, que em breve a gente vai trazer esse tema de uma maneira muito bacana, num caso completamente inusitado. Vai lá, segue o jogo aí. Nosso tempo está acabando, a gente só tem mais acho que 9 ou 10 minutos. Exatamente. O Antônio perguntou se você poderia falar, doutor, sobre a herniorrafia videolaparoscópica por bloqueio local. Quem perguntou? Qual é o nome do colega? Antônio CN. Tá. Vamos arrumar isso já, Antônio. O termo correto é hernioplastia. A hérnia se cura com hernioplastia, não com herniorrafia. Herniorrafia foi um termo que os anestesiologistas usaram para fazer o nosso livrinho da tabela MB. Não fomos os cirurgiões que fizeram os livrinhos. Então ali está cheio de termo confuso. O termo correto para cura da cirurgia de hérnia, para cura da hérnia inguinal, é hernioplastia. A hernioplastia não significa que tem tela, não. Tem nada a ver. Hernioplastia de Bassini, hernioplastia de McVeigh, tudo isso chama-se hernioplastia. Bloqueio local para laparoscopia, só existe um com resultados razoáveis, que é raquianestesia para hérnia inguinal por via TEP, mas está em desuso, tá? Agora, local propriamente dito, não dá para se fazer. TAP é impossível e TEP também não dá para se fazer. Em princípio, não.